Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Vamos falar sobre esse tremor de 8,8 que aconteceu ontem ali na Rússia, na região do Estreito de Beringer. A gente tem notícias ainda de ontem, né? Esse vídeo foi gravado ontem, então não temos notícias já desde hoje de manhã cedo, mas sabemos que tivemos consequências bem drásticas para alguns locais, mas foi menor do que estava previsto, né? Então vamos ver algumas imagens aqui para vocês nesse vídeo especial de cobertura sobre esse tremor que foi um dos tremores mais intensos dos últimos anos na Terra. Eles falam que foi um dos tremores mais fortes que já aconteceram, especialmente nos últimos meses na Terra, né? Quase 9 graus de escala Richter. Então, alerta no Pacífico, quais as consequências. Então, vamos ao vídeo de hoje, então fique conosco também até o final. Antes de tudo, só vamos falar também que no Pacífico, em outros países como o Chile, também foi ativado o sistema de aviso sonoro, né, do alerta de Tsum, vou falar assim, né, por causa da plataforma. Então aqui está algumas ruas do Chile que tiveram o anúncio de um aviso sonoro de Tsum. E o pessoal ficou meio assustado, se assustou, foi para lá, foi para cá, né? Mas nada aconteceu ali. Aqui a gente vê, conforme falamos no notícias de ontem, também inundações causadas pelas ondas no Havaí, em Ilo, e também no local chamado Taparacá, no Chile, que é na beira do mar, e eles tiveram anúncio de ondas que chegariam, né, nesse dia de hoje. Final, não chegaram, mas ainda pode estar viajando essas ondas, né, podem estar viajando e se dirigir a um alerta sul aqui do Oceano Pacífico, especialmente na costa do Chile, né? Então foi feito um alerta de desastres naturais também nas Ilhas Salomão, nas Ilhas Papua e Nova Guiné, que também são do Atlântico, lá da Oceania. Então o Serviço Nacional de Meteorologia diz que ondas de até 3 metros poderiam atingir as Ilhas Salomão, né? Fonte da Embaixada dos Estados Unidos da Ilha Salomão. E no Brasil, como é que fica, né? Esse Tsunnaru, vamos falar que ele chegou aqui mais ou menos na Estreito de Bering, que é bem longe, né? Teria impacto sobre o Brasil? Poderia acontecer alguma coisa? O Brasil estaria em risco? A resposta é não, porque foi feito no Oceano Pacífico, né? E o Brasil não se comunica com o Oceano Pacífico. Então, apesar que na América Central, do lado do Pacífico, algumas zonas ali estão previstas também. Mas não se preocupe que não vai acontecer. Aqui eles falam muito que se houver algum tremor no Oceano Atlântico, pode sim gerar alguma onda no Brasil, mas o risco é mínimo, né? Mínimo. Então, conforme anunciou o próprio Loirão, que ele diz que devido a um grande tremor, ou está em vigor no Havaí esse aviso para o Alasca e costa do Pacífico. Também o Japão foi severamente atingido por ondas nesses últimos dias, né? Então esse ele não foi considerado muito grande em termos de impacto, né? Mas teve ondas menores que atingiram um largo área, tanto do Japão até o Havaí, até quase aqui mais no sul do Oceano Pacífico, no Chile, né? Então não há relatos de danos extensos até agora, somente algumas poucas coisas, né? Então, mas o presidente americano emitiu alerta de tsunami sobre os Estados Unidos na costa oeste, na Califórnia e tal, né? O Japão agora mesmo está em alerta com essas ondas que já chegaram lá. Então, o tsunami deve atingir o Havaí em cerca de 3 horas, segundo o serviço meteorológico. Isso foi ontem, então já atingiu e foi bem calmo ali, não foi nada de excepcional, tá? Então não se preocupe que não aconteceu, isso aí foi de ontem. Mas no Japão, as sirenes tocaram após esse tremor de 8,8 próximo da Ru, e todos se dirigiram para locais seguros e tal. Então foi atualizado esse tremor para 8,8. 8,8. Então, diz o aviso da costa: afastem-se das águas costeiras, mova-se para um terreno mais alto, né? Então esse tremor massivo desencadeou, poderia, se fosse maior, tirar milhares de vidas em segundos, com pouquíssimo aviso, né? Mas eles tiveram aviso suficiente e não chegou a acontecer nada do que se esperava, né? Também a gente vê que na península de Katiamatya, na Rússia, os terrenos altos
foram procurados pelas pessoas, e também no Japão, terrenos altos foram procurados pelas pessoas de medo que isso acontecesse, né? Então, também ondas atingiram a cidade de Hilo, no Havaí, e inundou a cidade, chegou a entrar na cidade, mas como foi avisado, ninguém teve problemas maiores, né? Mas ondas de até 2,13 metros foram medidas a oeste do Havaí, ondas muito fortes que assustaram demais a população ali. Aqui uma parte da rua onde teve essa onda que invadiu, né? A vila, essa é uma vila na rua, também teve um pouco de água inundada ali, e também parece que foi o maior terremoto do mundo que aconteceu entre Rússia e o Alasca, de 8,8. Também vemos aqui que ondas de até 5 metros atingiram a costa da Ru. 5 metros de altura é bastante, né? Mas felizmente não temos relatos de danos maiores e nem de pessoas, pois todos se abrigaram a tempo, né? Conseguiram se abrigar a tempo em locais mais altos. E certamente residências no litoral foram atingidas, mas depois tem o trabalho de reconstrução, que é normal, né? Então, no Havaí também as pessoas se deslocaram em massa para outras regiões, e até mesmo moradores do Equador, que é bem aqui na metade do Pacífico, mostram que a água do mar sumiu após o tremor na rua. A água desceu bastante, né? Então, também no Japão as pessoas ficaram muito assustadas, subiram nos prédios e tal, e ficaram nos telhados, e aí, então, vou te contar, né? Muito sério. Aqui também a imagem mostra o Tsun se aproximando da costa do Japão, com ondas bem intensas, né? Assim aconteceu ali, e essas ondas adentraram um bom espaço para dentro, mas não chegou a ser aquela coisa assim que esperavam, né? Tão forte. Também aconteceu algumas rajadas de ventos e ciclone aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, Ipanema, aqui no Rio Grande do Sul teve um ciclone nos últimos dias, e chuvas intensas, né? E também na China muitas águas, muitas coisas. O drone mostra a destruição também causada pelas enchentes em Pequim. O que vocês acham que está acontecendo no mundo mesmo? Aqui a Austrália com gelo, né? Aqui, o que vocês acham que está acontecendo? Parece que tem coisas intensas acontecendo no mundo, e as pessoas se perguntam, né? Será que isso vai acontecer de novo? Vai vir na minha terra? Vai vir no Brasil, né? Qual é a consequência disso? Será que isso pode se repetir? Então, ninguém sabe exatamente a resposta, mas sabemos que, sim, é bom ficar alerta. A gente sempre pediu que é importante a pessoa ter algum quilo de alimento na sua casa, algum galão d'água, algum documento reserva, alguma coisa, itens de primeira necessidade. Você precisa pegar com uma mochila, uma sacola para abandonar às vezes a casa. Acontece isso, né? A pessoa tem um alerta de chuva intensa e a Defesa Civil diz: pegue seus documentos e saia de casa. Então isso é provável, possível, né? Mas não vamos criar alerta, isso não deve acontecer. O Brasil é um país seguro. O pessoal fala muito também que ondas fortes estavam previstas do Rio de Janeiro, Nordeste, Fortaleza. São profecias antigas, mas tudo isso já foi atenuado, bastante atenuado. Então nós acreditamos que essas ondas que virão, elas serão muito pequenas em relação àquela previsão original que dizia que viriam ondas fortes no Brasil, né? Aquele vulcão das Canárias também. O pessoal diz que viriam ondas terríveis. Não acontece isso aí. Muitas vezes é um alerta só para trazer pânico para a população. Então, não se preocupe. Então, em resumo, o que a gente tem aqui com esse tremor? A possibilidade de acontecerem outros, sim, réplicas desse. A Terra está num ajuste entre as placas. Estamos na transição planetária. Estamos na onda moduladora negativa, que é um movimento cíclico da Terra, que faz ajustes entre placas. Além de tudo, existe tecnologias humanas que fazem ou intensificam esses fenômenos, né? A gente sabe sobre isso, as tais das anteninhas, os aviões e tal. Então, tudo é possível. Então, a gente está num momento assim que temos que trabalhar muito a compreensão, a fé, o desapego, a entrega, sabendo que tudo está dentro dos planos divinos. E mesmo que a gente tenha algum sofrimento, alguma coisa assim, né, temos o plano divino para a Terra, e a Terra está arrumando, sim, para ser um planeta de luz depois desse caos atual que virá, e terá um caos ainda maior, né? Não só com as sanções econômicas, mas como também com esses intempéries do mundo, chuvas extremas e outras coisas. Então, nós estamos vivendo os momentos assim apocalípticos mesmo
da passagem da velha terra para a nova terra. É como se fosse um ajuste, né? Um trabalho de parto da terra para nascer um novo mundo. E isso não é fácil. Algumas regiões serão afetadas sim, a gente sabe, né? E embora minimizadas, a gente tem que ficar sempre de olho. Então, o alerta é muito importante, é bom você ficar acompanhando aqui no canal. A gente sempre dá cobertura de todos esses grandes eventos que acontecem na Terra, desde a parte política, econômica e especialmente também climatológica, né? Tivemos recentemente no Rio Grande do Sul uma questão muito forte aqui com as chuvas e a gente já tem bastante experiência com isso. Então eu só digo, né? Mantenha-se a calma, tudo depois volta ao normal, tá? Então esse vídeo é só um pequeno vídeo de alerta, de informação. Era para ter saído ontem, não conseguimos, então a gente sai hoje de manhã e eu deixo a vocês um abraço carinhoso. Já vai deixando seu like, seu joinha. Muito importante a sua participação aqui no canal. Que nosso Pai Celeste ilumine, abençoe a sua vida, a nossa vida e força e coragem, né? O Brasil é um país muito protegido contra todas as intempéries, né? Essas terras como o Anel de Fogo do Pacífico, né? Japão, Chile, elas já estão acostumadas porque ali tem uma placa, né? uma junção de placa tectônica. No Brasil não temos essa placa, então aqui não é provável que aconteça nada disso, a não ser eventos isolados, né? E sabemos também muitos desses tremores aí são, não digo esse, mas muitos deles de pequeno porte seriam também limpeza de túneis, estouro de túneis que existem a muitos quilômetros embaixo da terra, né? E para a libertação da terra desses malignos aí. Então, gente, eu deixo meu abraço carinhoso. Deus abençoe a todos aí, tá? E um excelente dia. Não esqueça de ver os vídeos que a gente colocou hoje, um sobre a Lei Magnitsky e um outro também que é o Notícias do Momento, tá? Beijo a todos, compartilha. Grande abraço, a luz venceu.